Não há lugar melhor do que eu e você possa estar, senão na mesa do banquete, senão na presença do nosso Senhor. Tem lugares, eu tenho certeza que você já deve, certeza não, imagino que você já deva ter ido a muitos lugares, mas sabe, eu também já fui a muitos lugares. E não há lugar melhor do que estar com o Senhor, estar na sua presença, estar nesse tempo desfrutando desse banquete, né? Desse banquete que já está proposto para nós, né? Nós só precisamos realmente nos assentar à mesa e comermos, recebermos, queridos, entenda. Existe uma palavra que foi deixada para nós com promessas, né? Com palavras realmente de vida, que trazem vida para nós. Agora nós só vamos desfrutar dela se nós conhecermos essa palavra. Inclusive, nós vamos ser libertos de toda mentira e de todo engano na medida em que nós vamos conhecendo a verdade, né? Então você precisa se expor à verdade para ser liberto de toda mentira. Você precisa passar por um renovo na sua mente. Você precisa passar por esse renovo para que você venha desfrutar nessa terra da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, o que está lá em Romanos 12:2, né? Então, o que o Senhor tem para nós é uma vida assim, é uma vida abundante, uma vida onde nós desfrutamos do melhor dessa terra. Mas para isso, queridos, nós precisamos deixar essa palavra nos renovar, porque com toda certeza você foi criado de uma maneira como o seu pai, a sua mãe, foi ensinado, e assim, queridos, vão passando de geração em geração. Então existem muitas coisas que não é o correto, né? Não é o que Deus preparou para nós, não é o que Deus diz na sua palavra, mas por tradição, muitas vezes, né? Por conta dessa questão, ó, fulano foi ensinado assim, meu bisavô, meu avô, meus pais, então chegou assim para você. Hoje você tem a oportunidade e a liberdade de conhecer mais a Deus. Então, olha, queira isso para você, sabe? Quando nós temos fome e sede de conhecê-lo, quando nós temos esse anseio dentro de nós de querer receber mais dele, ele se revela a nós, né? Ele diz que quanto mais nós desejamos, inclusive aquele que tem falta de sabedoria, né, queridos? Não estamos falando de uma sabedoria natural, uma inteligência, não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre uma sabedoria sobrenatural. Ele tem essa sabedoria para nos dar, inclusive para nos revelar a respeito da sua própria palavra, né, queridos? Então, vale a pena você querer isso para você, vale a pena você estar desejoso por essa presença, por esse conhecimento, por essa revelação, por essa sabedoria que vem de Deus. Porque na medida em que você conhece essa verdade, eu vou te dizer uma coisa, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Olha, os seus relacionamentos nunca mais serão os mesmos. E aqui eu incluo seu relacionamento com sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, seu cônjuge, seu noivo, né? Seu líder. Nunca mais os seus relacionamentos serão os mesmos quando você recebe o entendimento e a revelação dessa palavra. Nunca mais, inclusive, o seu relacionamento com Deus é o mesmo. Por quê? Porque nós entendemos que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Criador do céu e da terra, mas hoje Ele também é o nosso Abba, Ele também é o nosso Paizinho. Então olha só, tem gente que não tem esse entendimento ainda de poder chamar o Senhor de Abba, de Paizinho, não sente essa paternidade. E isso tudo, eu quero dizer para você, tá aqui, ó, nessa palavra. Isso aqui que eu tô falando para você não são contos, não. Está tudo aqui na palavra. Então, tá vendo? Você só vai saber o que Deus está falando a seu respeito e quais são os planos e os projetos dele para a tua vida se você conhecer. Então, para que você conheça, você precisa se expor, você precisa buscar, você precisa querer. Então, que você queira e esteja desejoso por conhecer mais ao Senhor e mais do Senhor, tá bom? Nós estamos aqui no nosso 127º dia, 127 dias de propósito aqui avançando, rumo aí ao dia 31 de dezembro, tá bom? E nós temos aqui muita coisa acontecendo hoje, inclusive, nós vamos falar sobre a sabedoria,
que o Senhor deu para Salomão, queridos, está falando aqui hoje no nosso devocional em 2 Crônicas. Na verdade, nós já mencionamos isso, né, em outros livros que nós fizemos leitura, tá bom? Mas aqui em Crônicas, como nós estamos vindo falando aí nessa jornada, está realmente fazendo menção, queridos, do que aconteceu em Samuel, em Reis, né? Está fazendo menção de coisas que aconteceram aí nesses livros, tá bom? Então, algumas coisas repetidas, algumas informações novas, né? Mas a maioria realmente apenas nos relembrando do que já se passou, tá bom? Então, antes de eu adentrar aqui, já fazendo um resumão para você do capítulo 1, 2, 3 e 4 de 2 Crônicas, hoje vai ser bem rapidinho. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, tá bom? Se você puder, onde quer que você esteja, Instagram, Facebook ou YouTube, que você seja muito abençoado. Eu espero que você esteja bem, tá bom? Espero mesmo, espero que você esteja encorajado a vir comigo aí nessa jornada. Se você é a primeira vez que está vendo esse vídeo, então, começa de agora 2 Crônicas, porque olha, tiveram alguns livros que nós já lemos para trás, desde Gênesis, tá bom? Mas todos esses vídeos estão disponíveis no feed, tanto do Facebook, do Instagram, quanto do YouTube. Então, se você também quiser vir já acompanhando de tudo, você pode ir assistindo aí 2, 3 vídeos por dia, porque tem vídeos aí de 10 minutos, de 15, de 30, depende do dia, tá bom, queridos? Mas assim, ainda assim, é bem resumido, de repente você não consegue fazer aquela leitura com tanto afinco, nós fazemos aqui todos os dias um resumão do que está acontecendo ali, para te deixar realmente por dentro de toda a palavra de Deus, o que ela está mencionando, tá bom? Nossa meta é chegar até Apocalipse, e ali a gente ter realmente um conhecimento para os dias atuais também, do que Deus está trazendo para a sua igreja, tá bom? Quem é a igreja do Senhor? Somos nós. Amém? Tá bom? Então vamos fazer uma oração? Se você puder, fecha os teus olhos, tá bom? E vamos orar nesse momento. Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia. Obrigada porque a tua forte mão tem nos sustentado. Obrigada por todas as direções. Obrigada pelo seu cuidado, pelo seu amor com as nossas vidas, pelo seu amor com a nossa família. Pai, obrigada. Obrigada por ser o nosso bom pastor e por nada ter nos faltado, porque sabemos que o Senhor é um Deus que nos supre em todas as coisas. Pai, de nada nós teremos falta, é o que a tua palavra nos garante. E nós nos agarramos à tua palavra, porque sabemos, Pai, que vão passar céu, vão passar terra, mas a tua palavra, ela vai se cumprir. Tu és um Deus fiel e justo, tu és um Deus verdadeiro. O Senhor, Pai querido, vela por cumprir a sua palavra, e nós nos agarramos a ela hoje, Pai. Nos dá discernimento, sabedoria, Senhor. Pai, como a tua palavra nos ensina que aquele que tem falta de sabedoria, que peça ao Senhor, porque o Senhor dá a todos deliberadamente. O Senhor não faz acepção de pessoas. A tua vontade é se revelar a nós, Pai. Então nós nos colocamos diante do Senhor. Nos conduza a todas as coisas, nos conduza nesse dia, nos conduza, Pai querido, a sermos tudo aquilo que o Senhor determinou para nós que venhamos ser. Nos ajude, Pai, a cumprirmos o propósito que o Senhor designou para nós. É a oração do nosso coração nesse dia. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus por isso. Que bom que você tá aí. Olha só. Vamos avançar então hoje, como eu disse, em 2 Crônicas, tá bom? Vamos lá. Livro de 2 Crônicas. Ontem, então, finalizamos no vídeo anterior 1 Crônicas, né? Mencionamos ali acerca do cuidado de Davi com o templo, queridos, porque ele queria muito construir o templo do Senhor. O Senhor disse não a ele, mas disse que Salomão iria construir esse templo. Então Davi cuidadoso, fazendo um apanhado geral de como terminamos o livro ali de 1 Crônicas. Então Davi cuidadoso, queridos, preparou tudo, deixou a planta, entregou a planta de como seria o templo, sabe? Salomão, então, com Davi ainda em vida, foi colocada a coroa na sua cabeça, foi ungido a rei ali, né? Tomou o trono como o Senhor havia ordenado, e enfim, Davi organizou tudo. Eu quero que você saiba que Davi, ele foi um grande pai, um grande líder, né? Um grande homem de Deus, deixou tudo, querido, preparado, inclusive, tá? O material que seria usado no templo, na construção do templo, que Salomão iria, então, edificar ali para o Senhor, tá bom? Então, 2 Crônicas começa aqui dizendo, queridos, que Salomão, então,
Vou pegar aqui nosso resumão, ó. Segunda Crônicas, tá aqui. Começa então aqui dizendo que Salomão então ele teve o seu reino fortalecido. Segunda Crônicas capítulo 1 já começa dizendo isso. Ele teve o seu reino fortalecido. Por quê? Porque o Senhor estava com ele e fez dele um rei poderoso, tá bom? Então entenda, do jeito que o Senhor prometeu a Davi, ele estava cumprindo aqui já na vida de Salomão, tá bom? Salomão então já começou reinando, como falamos também no capítulo anterior, né, do finalzinho de 1 Crônicas, o Senhor fez ele conhecido, né, em todo Israel, né, queridos? E aqui continua então dizendo a respeito disso. Tá, o que acontece de muito importante no capítulo 1 de 2 Crônicas? Começa dizendo também que Salomão reuniu todo o povo, queridos, todo o povo de Israel ali, os líderes, chefes de família, e chamou todos eles para ir ao monte Gibeon, né? Ali eles ofereceriam sacrifícios ao Senhor, se reuniriam, na verdade assim, eles começariam consultando ao Senhor, depois que eles ofereceram sacrifício. Então eles começaram ali consultando ao Senhor, né? Foram ali, ofereceram sacrifícios também ao Senhor. E naquela noite a palavra vai nos dizer, queridos, que o Senhor apareceu a Salomão, né, nessa noite aqui. E nessa ocasião, quando ele apareceu a Salomão, ele disse o seguinte: olha, peço o que você quiser e eu vou te dar. E a palavra vai nos dizer, lembra disso? Nós já falamos sobre isso nos livros anteriores. E a palavra vai nos dizer, queridos, então, que Salomão responde ao Senhor: ó Deus, o Senhor foi tão bondoso com meu pai Davi, me colocou no seu lugar. Agora o meu desejo, Senhor, é que se cumpra a promessa que o Senhor fez ao meu pai Davi, né, que eu possa realmente reinar sobre essa nação numerosa demais, de maneira eficaz, né? Então eu peço ao Senhor que me dê sabedoria e conhecimento para governar esse povo, porque quem pode sozinho dirigir uma nação como esta? Então foi assim, queridos, né? O Senhor chega para Salomão, pergunta para ele o que é que ele quer, e ele pede ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria para eu governar esse povo, porque como é que eu poderia fazer isso se não o Senhor me ajudando? Então, queridos, essa oração de Salomão agradou ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor disse: poxa, você poderia ter me pedido qualquer coisa, né? Riqueza, você poderia ter me pedido para vencer os inimigos, mas você me pediu isso. Então, por você me pedir isso, sabedoria, eu vou te dar não só sabedoria e conhecimento, mas eu também vou te dar bens, honra, riquezas, né? Como nenhum outro rei houve antes e nem haverá depois de você. Queridos, isso é muito poderoso. Essa palavra mexe muito comigo, viu? Eu não sei se você entende a profundidade do que o Senhor falou com Salomão, mas eu acho maravilhosa a forma como ele realmente falou com Salomão. Ok, então a palavra vai nos dizer que Salomão então deixou ali o tabernáculo, né? E voltou para Jerusalém para governar Israel. Outra coisa importante que aconteceu aqui no capítulo 1 é que durante o reinado de Salomão, queridos, olha que coisa curiosa e interessante. Havia tanto ouro e tanta prata, queridos, ali em Jerusalém, que se tornou comum, queridos. A palavra vai dizer que se tornou comum em Jerusalém ter pedras na estrada, madeiras de cedro, entendeu? Eram tantos, queridos, que era comum você ver ouro e prata em Jerusalém, do tanto, queridos, que tinha nessa ocasião aqui em Jerusalém. Ok, então terminou dizendo isso, tá? No capítulo 1. Capítulo 2, o que está acontecendo aqui no capítulo 2? Deixa eu te contar. Vamos lá, capítulo 2, querido, Salomão, ele, assim, achou por bem haver chegado o tempo da construção do templo. Ele achou que já era o tempo devido para isso, né? Então, o que ele fez? Tá, uma observação, tá? Para o templo do Senhor e para um templo para ele mesmo, tá bom? Então aqui tá fazendo menção disso, ele chegou a essa conclusão e ele precisava de muitos homens para execução desse serviço, né? Aí o que ele faz? Ele manda mensageiros até o rei Irão, que era o rei de Tiro, né? E ele mandou falar para ele acerca do que ele precisava. Então ele mencionou aqui, por exemplo, para o rei acerca da madeira que ele iria precisar, dos homens, a mão de obra especializada que ele estava precisando para a execução desse serviço, para a construção do templo aqui. Então a palavra vai nos dizer que além dele falar para o rei o que ele precisava, ele expôs também. Quando você for ler o capítulo 2, você vai perceber que ele está dizendo: olha, o templo que eu vou construir será maravilhoso, porque o nosso Deus é grande, maior do que todos os outros deuses.
Isso Salomão, quando enviou um mensageiro para o rei Irão, contando para ele. Então, eu tenho que construir algo assim, porque olha, quem mais poderia construir para ele uma casa assim maravilhosa, visto que nem os céus, nem no céu dos céus seriam capazes de contê-lo. Que lindo, né, queridos? E quem sou eu para que possa construir um templo, a não ser que seja um lugar para queimar sacrifícios para ele? Então, querido, Salomão também aqui seguia, né, reconhecendo a grandeza do Senhor aqui, mas expôs, como eu disse, ao rei, né? E por causa disso, queridos, no capítulo 2 nós vamos perceber que o rei então vai fazer menção aqui realmente que iria ajudá-lo, né? Aqui diz no versículo 11 que o rei Irão respondeu para Salomão: o Senhor ama o seu povo, por isso ele o colocou como rei para eles, né? E aqui diz para ele, ó, como é que ele acrescentou no versículo 12: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez o céu e a terra e que deu ao rei Davi um filho tão sábio, inteligente e de entendimento para construir o templo ao Senhor e um palácio real para si próprio. Então, olha o que o rei disse: vou mandar-lhe um profissional de grande habilidade que se chama Irão Abi, filho de uma judia de Dan, em Israel. Então, só para você não confundir, você percebeu que eles têm o mesmo nome, queridos? Algumas traduções, inclusive, ó, eu até anotei aqui para você, talvez na tua Bíblia esteja falando que ele era o Hurão Abi, mas na minha tradução aqui está Irão. Então, de repente, quando você for fazer a leitura, o rei também era Irão, mas aqui era um outro homem, tá bom? Era um homem habilidoso aqui, por isso que menciona que ele era filho de uma judia de Dan, Israel, para fazer diferença aqui, para você não pensar que é o rei, tá? O rei levantou esse homem para poder ajudá-lo, que tinha o mesmo nome aqui, de acordo com a tradução, tá bom? Tá, e o que acontece aqui então de muito importante? Então o rei, queridos, convoca esse homem que era um homem muito habilidoso, né? Ele trabalhava muito bem com ouro, com prata, né? Tinha muito conhecimento, queridos, em muitas áreas aqui, a palavra vai nos dizer. Então esse homem foi o braço direito aqui, foi o braço direito mesmo do rei Salomão aqui, queridos, e finaliza aqui inclusive nos dizendo no capítulo 2 que Salomão então também fez ali uma separação de todos os estrangeiros para que eles pudessem trabalhar também nessa obra, e foi assim mais ou menos a separação, para que você entenda: 70.000 homens foram como operários comuns, 80.000 para cortar as pedras nas montanhas, 3.600 para dirigir esses trabalhos. Finalizou o capítulo 2, vamos para o 3. No capítulo 3, efetivamente começa então a construção desse templo, tá bom, queridos? Então aqui vai nos fazer menção que essa construção foi feita nas terras de Araúna. Você lembra disso? Essas terras que o Senhor mandou Davi ir lá, que Davi falou assim, que Araúna queria dar, né, essas terras para o rei Davi, e o rei falou: de jeito nenhum, eu jamais ofereceria ao Senhor aquilo que não me custa nada. Lembra disso que nós falamos sobre isso? Pois é, então aqui são essas terras. Salomão começou a construir essas terras lá no Alto Monte Moriá, tá bom? No capítulo 3, então, vai fazer menção disso, queridos. O capítulo 3 inteiro, então, vai contar que foi iniciada essa construção. No capítulo 3 vai fazer menção de todos os detalhes, queridos. O alicerce, né? A altura que ele tinha, o alpendre, queridos. Muitos detalhes sobre a construção. E lembre-se, tá bom? Davi havia deixado a planta de como seria tudo isso, cada detalhe, altura, tudo como seria feito, tá? Capítulo 3, ele vai se resumir nisso, que inclusive nós também já mencionamos esses detalhes no livro, em livros anteriores que nós lemos, tá bom? Tá, e capítulo 4, para a gente finalizar, o que acontece? No capítulo 4 ainda está relacionado à construção do templo, inclusive agora dos seus utensílios, dos detalhes, dos objetos, queridos, que fazia parte ali de dentro do templo do Senhor. Deixa eu te contar uma coisa curiosa, queridos: colheres, garfos, panelas, né? Tudo que você pensar, bacias, todos os detalhes, queridos, estavam todos mencionados para serem feitos para o templo, tá bom? E outra coisa curiosa que acontece também no capítulo 4 é que menciona que inclusive as portas, queridos, desse templo eram feitas de ouro. Que coisa, né, queridos? Olha, talheres, tudo em detalhes, lâmpadas, queridos, candelabros,
todas as coisas detalhadas aqui no capítulo 3 e no capítulo 4. Assim nós terminamos hoje o nosso devocional, né? Mais um dia até aqui nos ajudou o Senhor e eu te encorajo a fazer leitura, tá bom? Capítulos 1, 2, 3 e 4, você vai ser muito acrescentado, eu tenho certeza, tá bom? Eu espero você então amanhã para o nosso devocional, que Deus continue abençoando a sua vida, olha só, e vamos firmes, tá bom? 2021 promete, será o melhor ano da sua vida, creia nisso e faça isso acontecer, faça com que ele seja o melhor ano da sua vida, se expondo e investindo mais tempo na sua comunhão com o Senhor, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.